Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Lorival Kerlo, sou professor de informática para concurso há mais de 12 anos, já faço parte de vários preparatórios, tá certo? E a Academia dos Concurseiros é um desses preparatórios aqui na cidade de Sobral, que somente ele é dentro da minha cidade, né, que eu faço parte, tá, pessoal? Então, se você está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Ceará, você está aqui no lugar certo, tá? E na hora certa também, né? Até porque domingo, numa hora dessa, você assistindo aula, só guerreiro e só guerreira mesmo para estar fazendo isso, tá bom? Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, me diga aí como é que está saindo a minha transmissão, minha imagem, meu áudio, para que a gente possa aqui fazer o melhor possível, tá? Eu vou mudar de tela, eu vou ficar menorzinho aqui, porque eu quero mostrar para você o nosso edital, obviamente, o último edital da Polícia Penal do Ceará, tá? Então vamos lá, vamos verificar esse edital aí da Polícia Penal. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de dizer que no último edital, tá? No último edital, a Banca Instituto, a OCP, é que foi a responsável, né, por este concurso, tá? Então, a Polícia Penal do Ceará, no último edital, a Banca Instituto, a OCP, foi a responsável. Eu acho muito difícil, tá, pessoal, ser a OCP novamente. Acho difícil. Não acho impossível, acho difícil. Mas que se fosse para mim arriscar hoje, tá? Eu diria que a banca Indecam vai ser a próxima banca aí do concurso da Polícia Penal. Até porque ela já fez polícia penal, já fez polícia civil, na verdade, já fez polícia militar e agora vai ser polícia penal. Então, se você quer de Sobral e região, quer se preparar presencialmente, né? Às vezes a galera está cansada, tem gente que se adaptou com aquele online, tem gente que não. Você que está cansado dessas aulas online, vamos junto, presencialmente iniciar agora terça-feira uma turma preparatória para a Polícia Penal do Ceará, beleza? Então vamos para cima, cara. Então, vamos para cima, deixa eu chegar aqui na parte do edital, certo? Vou colocar aqui informática, só para que você tenha noção aí. No nosso último edital, certo? A parte de informática, ela trouxe para mim 6 questões, certo? 6 questões. E cada questão só valia o quê? Meio ponto, certo? O porém, galera, é que é o seguinte, a banca Instituto OCP, ela inseriu dentro das suas regras, da regra do jogo, né? Ela inseriu que você teria que ter que acertar no mínimo 50% das questões em cada área de conhecimento do caderno. Ou seja, em cada área de conhecimento, então noção de informática era uma área. Ou seja, das 6 questões, você teria que acertar 3 questões, né? Por mais que tenha a valia de poucos pontos, ou seja, o valor por questão é pouquíssimo, ela colocou essa observação. E isso, galera, foi um grande problema para muitos concurseiros, tá? Eu conheço gente que praticamente fecharam a prova, quase fecharam a prova, mas na informática só conseguiram acertar 2. E se não atingir o perfil, vai o quê? Vai ser eliminado, tá certo? É simples assim. Não tem para onde correr, cara. Você vai ser eliminado. Ah, mas eu só fiz 2. Ah, mas não sei o quê. E eu conheço gente também que fez as 3, mas na hora de passar o gabarito, passou errado. Putz, velho, aí é para acabar com tudo mesmo. Por quê? Porque o cara acertar a questão e na hora de passar o gabarito, vai passar errado. Meu irmão, por causa desse passar errado, ele perdeu o concurso, cara. É muito foda acontecer isso, mas acontece sim, senhor, tá? Então, o que é que nós temos que ficar esperto? Porque provavelmente a estrutura vai ser quase a mesma coisa, tá certo? Então, é isso que eu quero que você fique atento aqui quando nós estamos falando aqui de informática, tá? Deixa eu colocar aqui informática novamente, porque eu quero chegar lá na parte onde ele me mostra o conteúdo programático, tá certo, pessoal? Então, o conteúdo programático é o que a banca, né, vai nos cobrar, certo? Então, a banca do último edital, ela me cobrou o que está aqui, tá? Eu vou até colocar aqui, marcar aqui com a canetinha, certo, pessoal? Só um instante. Ela me cobrou noções de informática, ele me cobrou esses conceitos aí. Vamos lá, vamos começar com os conceitos. Conceito de número 1.
conceitos e fundamentos básicos de informática, certo? Então, basicamente, aqui ele está me pedindo o quê? Ele está me pedindo que você entenda o que é hardware, o que é software, qual é a diferença de drive e driver. É isso que ele quer saber. Ou seja, ele quer que você diga a diferença ali de coisas básicas da informática. E aqui inclui também você entender de teclas de atalho, inclui também você entender de extensões de arquivos, certo? Inclui várias situações. Já no 2 ele diz conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários. E aí preste bem atenção. Ele marca a opção ali, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Ele marca ali, ó, softwares utilitários, tá, pessoal? Utilitários. Lorival, como é que é isso aí, cara? Utilitários, isso mesmo. Utilitários, certo? Então, gente, o que que você tem que estar esperto aí, tá? O que que você tem que estar esperto aí? Você tem que estar esperto nesse formato que a banca está colocando do edital passado, porque isso vai te ajudar muito de como vai ser cobrado no futuro, beleza? Então, se você está aí, por exemplo, estudando para a Polícia Penal, o que você tem que focar mais? Na hora que ele me fala desse software utilitário, o que ele está querendo me pedir ali? Ele basicamente quer que você saiba a diferença do que é um software básico, um software utilitário, um software aplicativo, ou seja, há uma grande diferença, tá certo? Um forte abraço aí pro Galvão, né, o Roberto aí, Robertinho, tamo junto, trabalha comigo lá no Sistema Socioeducativo do Estado de Ceará. Um forte abraço a todos os socioeducadores aqui da Unidade Doutor Zequinha Parente, onde eu também faço parte, tá certo? Um forte abraço para todos vocês, meus jovens. Então, a Polícia Penal, ela traz para vocês, pessoal, justamente esse tipo de situação que é comum a todos os concursos, né, quando a gente fala de informática. Informática, ela tem um padrão a seguir. É isso que eu estou passando para vocês. Qual que é esse padrão? Mas, de acordo com cada banca, tem um formato diferente de ser cobrado isso daí, tá certo? Então, por exemplo, quando ele fala dos principais softwares utilitários, e ele me coloca os compactadores, ele me coloca os clientes de e-mail, ele me coloca os reprodutores e visualizadores de imagem, antivírus. Ele inclui dentro dos softwares utilitários tudo isso aí que vocês estão vendo, certo? Mas, por exemplo, o que é um software básico, tá? O que seria esse software básico? O software básico seria ali o sistema operacional, por exemplo, o Windows, o Linux. Então, todos esses sistemas operacionais, eles são um software básico. Mas básico por quê? Porque é simples? Não, porque é essencial para o programa, para a interação humano e máquina, tá certo? Então, há essa situação de você entender a diferença dos softwares, dos tipos de softwares. E é isso que caiu aí no último edital, beleza? Voltando lá para o nosso editalzinho, certo? Deixa eu colocar aqui na tela novamente. Aí, no 3, ele me diz identificação. Opa, deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? No 3 ele diz assim, ó, identificação e manipulação de arquivos e backup de arquivos. Bom, o que é identificar e manipular arquivos? Identificar é você saber que existe a extensão de MP3, que é de áudio, de MP4, que é de vídeo, deixa eu ver aqui, AVI, que é de vídeo, de JPG, que é de imagem, de GIF, que é imagem, de PDF, que é um arquivo de documento portátil, de XPS, que também não deixa de ser um arquivo de documento portátil, sendo que é da Microsoft. Ou seja, cada extensão vai ter ali a sua solução, certo? Você entender de identificar é primeiro entender de extensão de arquivo. Quando ele fala de manipulação de arquivo, é saber o seguinte, está na pasta, vamos lá, vamos dar aqui um exemplo, está na pasta A, eu quero levar para a pasta B, certo? Se eu clicar e arrastar da pasta A para a pasta B, vai fazer o quê? Vai mover, vai copiar, vai recortar, vai criar um link, vai criar um atalho. E se eu mover de um arquivo que está dentro do computador para o pendrive, vai copiar, vai mover, vai recortar. É tudo isso quando a gente fala de manipulação de arquivo. Em relação aos backups de arquivos, nós estamos falando de quê? Backups de arquivo, nós estamos falando sobre o que é os tipos de backup, quais são os tipos de backup, tá? Existem vários tipos de backups. O backup normal, o incremental, o diferencial, o diário, o de cópia. São vários tipos de backups, tá, pessoal?
O que nós vamos fazer aí? Vamos estudar esses backups, vamos saber quais são as diferenças desses backups. Normal, incremental, diferencial. Então, tudo isso faz parte desse edital. No tópico 4, ele me traz ali, ó, periféricos de computadores. Basicamente, é um pouco do 1 e 4 é a mesma coisa, eles mesclam ali, tá? Um pouco do 1, que fala conceitos e fundamentos básicos de informática, e os periféricos de computadores, que é o tópico 4, que basicamente é um complementa o outro. O que ele quer saber de periféricos de computadores? Ele quer saber o seguinte, tá? Periféricos de computadores, ele quer saber se é de entrada, se é de saída, se é um periférico híbrido. Por exemplo, o mouse é um periférico de entrada, o teclado é um periférico de entrada. Saída, nós vamos ter monitor, nós vamos ter impressora, tá certo? Então, todos esses dispositivos são dispositivos de saída, ou seja, periféricos. Já no híbrido, nós vamos ter outros tipos de periféricos, que é tanto entrada como saída. Por exemplo, impressora multifuncional, ela é tanto entrada como saída. Monitor touchscreen é tanto entrada como saída. Além de outros periféricos, né, ou dispositivos, que é o pendrive, o cartão de memória e por aí vai. São dispositivos que têm entrada e saída ao mesmo tempo. Fechou? Já no 5, ele me cobra ali ambientes operacionais, certo? E aí, quais são os ambientes operacionais? E aí, eu quero que você anote isso aí, tá? Ambientes operacionais, ele foi lá e me disse, olha, o Windows 7 e o Windows 8.1. Bom, isso é uma das coisas que provavelmente não vai aparecer no teu próximo edital, tá? No próximo edital, muito provavelmente, eles vão cobrar o Windows 10 e o Windows 11. O Windows 7 e o Windows 8.1 já não está mais se cobrando nem nas provas. Se aparecer no seu edital, se você vai continuar estudando Windows 10. Até porque as bancas hoje estão focando nas questões de Windows 10, tá? Então, se aparecer o Windows 7, foque mais no Windows 10, porque muito provavelmente vai aparecer a extensão, aliás, é a versão do Windows 10, tá? Então, eu acredito muito que vai vir o Windows 10 e o Windows 11, e também acredito que vai vir sistema operacional Linux, tá? Então, eu estaria estudando isso se fosse você que está se preparando para essa prova da Polícia Penal, tá bom? Já na utilização de editores de texto, ele me cobrou dois. Ele me cobrou o Word e me cobrou o LibreOffice Writer, tá certo? Então, tanto o Word como o Writer são programas editores de texto. Vale lembrar, pessoal, que as bancas, realmente, na Polícia Civil, na Polícia Penal, estão fazendo ali, apesar de cobrar isso, o Word e Writer, eles estão cobrando mais em cima do Writer. Então já vem desde a Polícia Penal, 2017, na Polícia Civil foi da mesma forma, e agora, provavelmente na Polícia Penal do novo edital, eles provavelmente vão trazer o Writer e Calc novamente, tá? Então, eu até arrisco a dizer que o edital vai ser muito parecido com o da Guarda Municipal de Fortaleza, da Guarda Municipal de Maracanaú, tá certo? Vai ser muito parecido ali o edital, tá? Então, é ficar atento com isso, certo? Windows 7 e Windows 8? Não. É Windows 10 e Windows 11. O Word e Writer, eu prefiro que você dê uma revisada maior no Writer, certo? Por quê? Porque o Writer está sendo mais recente. O Writer está caindo mais, tá, pessoal? Então, é ficar esperto no que mais cai, obviamente. Isso nos ajuda bastante na hora de a gente estar estudando. Agora, planilhas, mesma coisa. O Excel e o LibreOffice Calc, certo? O Calc também cai mais do que Excel. Então já fica esperto, cara. Você está estudando para a Polícia Penal, Calc aparece mais nas provas do que o Excel. É fato, meu irmão, é fato. Isso é fato. Então estude o que é mais fato, o que é mais certo cair na sua prova. Você fazendo isso, isso vai te ajudar muito, mas bastante mesmo, aí quando você estiver fazendo aí a sua prova, tá? O que eu não quero que você faça ou deixe de fazer é deixar para estudar só quando sai o edital. Tem muita gente que faz isso. Só estuda quando sai o edital. Cara, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso jamais. Não estude só quando sai o edital. Já comece a estudar de agora. Se preparar de agora, tá certo? Um outro detalhe que ele me cobrou aí na prova, galera, foi o Microsoft PowerPoint, a apresentação de slides. Eu acredito, sinceramente, que programa de apresentação de slides não aparecerá no próximo edital. Pode ser que apareça? Pode ser, mas eu acredito dificilmente até numa questão de PowerPoint. Está sendo muito difícil atualmente
vir questões de PowerPoint. Eles estão preferindo cobrar mais o Word, Writer, Excel, Calc do que o próprio PowerPoint, tá? Então, se for para dar uma forçada, uma focada, aliás, e uma forçada nos estudos também, né? Porque não, eu estudaria mais o Writer e Calc, tá certo? Até porque o Word e Excel você provavelmente já deve ter trabalhado, deve ter feito algum curso aí, enfim, já tem mais ou menos uma noção. Agora, o Writer e Calc, a maioria das pessoas não tem noção nenhuma, zero, zero, zero. E aí acontece muito na hora de uma prova o cara ficar embananado, não sabendo o que fazer. Ele falou também sobre utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook, certo? Atualmente, pessoal, eu acredito que eles vêm cobrando aí o Mozilla Thunderbird, que é o programa que é utilizado dentro das unidades, ou seja, o Thunderbird é um programa de correio eletrônico, tá certo? De forma gratuita, é um software livre também, então tem todas aquelas liberdades, e aí vale a pena você estudar as liberdades, liberdade 0, 1, 2, 3 e 4, que é a liberdade do software livre, então vale a pena você estudar isso. Em cima disso, Microsoft Outlook, eu acredito que no próximo edital não vai aparecer. Quem deve aparecer é o Mozilla Thunderbird. Então já dá uma estudada. Clicar em Mozilla Thunderbird, tecla de atalho. Tecla de atalho e cabeçalho de e-mail. Já estuda isso, que é o suficiente, beleza? Tranquilo? Aí na 10 ele diz, ó, conceitos relacionados à tecnologia de cadê? A internet e intranet, busca e pesquisa na web e mecanismo de busca na web, tá? Ou seja, basicamente ele quer saber se você sabe que existe o Google. Existe o Google? Existe? Existe. Existe o Bing? Existe. O Bing é o quê? O Bing é o quê? É o buscador de pesquisa da Microsoft. Então, existe o Google, que é do Google. Existe o Bing, que é da Microsoft. E existe o Yahoo Search, que é da Yahoo. E existem outros mecanismos de busca e pesquisa. Por exemplo, o Yandex, o DuckDuckGo, o Ecosia, todos esses, tá, pessoal? Todos esses aí que eu estou falando aqui fazem parte, fazem parte desses mecanismos de pesquisa e busca na web, tá? Uma outra coisa que eles gostam de cobrar em busca e pesquisa é os filtros do Google. Como você utiliza os filtros do Google? Por exemplo, se você coloca ali aspas. Quando você coloca algo entre aspas, significa que você quer dar uma prioridade ou uma frase exata, quer que saia a frase exatamente como você escreveu na pesquisa. Então, quer que o Google retorne frases exatas, tá bom? Já quando você coloca deixa eu ver aqui, quando você coloca um traço, por exemplo, eu quero que fale de futebol traço Flamengo, ou seja, vai falar de futebol menos de Flamengo. Futebol menos Corinthians, vai falar de futebol menos do Corinthians, menos do Flamengo, beleza? Certo? Então, tranquilidade demais sobre isso daí, mecanismo de busca. Já o 11, pessoal, navegadores de internet, tá? Navegadores de internet. Quem foi que caiu aí, os navegadores de internet? Tá? Caiu o Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome, tá, pessoal? Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome, beleza? Então, tanto o Internet Explorer é um dos que eu não acredito mais que vai aparecer, até porque foi descontinuado, tá certo? Mas eu acredito que no lugar dele vem o Microsoft Edge, que é o navegador que substituiu, tá, o sistema, o Internet Explorer. No Windows 10 passou a se chamar Microsoft Edge, o que antigamente era chamado de Internet Explorer e hoje é descontinuado, certo? Então, cara, muito massa, muito bacana isso daí, dá para a gente entender melhor de que vai cair na próxima prova. Já dá para você ir se preparando, estudando aí de como isso pode aparecer numa próxima prova para você, tá bom, meu cara? Beleza. Segurança na internet, ele traz lá, ó. Segurança na internet. Deixa eu botar aqui a minha canetinha. Segurança na internet. Isso ele pede vírus de computadores, spyware, malware e phishing. Ou seja, basicamente aqui, pessoal, ele quer cobrar o que para você? Basicamente, ele quer te cobrar o que é esses tipos de malwares. Quais são os tipos de malwares? Por exemplo, existe o vírus, existe o worms, existe o trojan, existe o backdoor. Todos esses são tipos, tá? De malwares, de programas maliciosos, certo?
que infectam de alguma forma ou traz algum malefício ao seu computador ou dispositivo, beleza? Vírus, qual que é a diferença do vírus para o worms? Isso é uma das coisas que mais cai nas provas de concurso, cara. Qual que é a diferença do vírus para o worms, certo? O vírus ele é um programa, preste atenção, ele é um programa malicioso que se propaga inserindo cópias dele mesmo em outros arquivos e pastas. Ou seja, o vírus ele precisa de um hospedeiro para poder se propagar. Diferente do worms. O worms se propaga, também se propaga. Porém, o worms, galera, ele se propaga automaticamente na rede. Sabe aquelas mensagens que você recebe no WhatsApp? Dizendo assim, olha, você ganhou nananã, da Boticário e pai. Quando o cara clica, não acontece nada, não abre nada, mas aí os teus amigos começam a ver também a mesma mensagem que tu começou a mandar para todo mundo, aquilo ali é um tipo de verme, é um tipo de worms. O worms ele fica replicando aquela mensagem para que várias outras pessoas também cliquem, para que várias outras pessoas também compartilhem. E isso, o que acontece? Fica usando recursos da sua máquina, processamento, memória, internet, tudo isso daí é um worms. Então, geralmente, as bancas gostam de comparar o que é um vírus e o que é um worms, tá certo? Já por último ali, ele traz sobre transferência de arquivos pela internet, tá? O que é transferência de arquivos pela internet, jovens? Bom, cara, transferência de arquivos pela internet é você entender o que é um download, o que é um upload, é você entender disso, basicamente é isso. E quem é o protocolo que faz isso, tá? Qual protocolo faz isso? É o protocolo FTP, que é o protocolo de transferências de arquivos. Cuidado, não é FDP não, não é fila da é FTP, tá? Protocolo de transferência de arquivo. Não vão confundir o T e o D, não, porque aí acaba tudo, né, meu filho? Aí vai, ó, é rápido, né? Tá vendo? Só aquele protocolo, filho da, né? Filho da, não é esse que eu tô falando, tá? FTP, beleza? O protocolo de transferências de arquivos, tá certo? Beleza, então. Então vocês viram aí o edital, certo? Esse é o nosso editalzinho aí, que foi cobrado dentro do último edital, tá certo? Dentro do último edital aí de agente penitenciário, tá? Uma coisa, pessoal, que até agora o pessoal está me perguntando bastante. Lorival, como que pé tá, né? Esse negócio de nível médio. Bom, esse concurso, gente, provavelmente vai ser o último concurso da Polícia Penal de nível médio, tá? A partir dos próximos, provavelmente vai ser nível superior, certo? Agora, em relação à idade, a idade mínima é 18 anos e a máxima é 35 anos. É o que está neste exato momento. Sim, é inconstitucional, não é, não sei o quê. Ainda estão lutando para tirar essa idade, tá certo? Eu acredito até que o edital não saiu por conta desse negócio da idade, desse problema da idade, certo? Mas, entretanto, todavia, né, a gente tem que ficar atento porque foi lá para o superior, e aí lá no superior, tribunal, né, superior, lá eles vão estar revendo sobre essa situação, se é inconstitucional, se não é inconstitucional, se vão mudar ou não vão mudar. Ou seja, até o exato momento, Polícia Penal é de 18 a 35 anos. Ainda poderá ter modificação, tá? Ainda poderá ter modificação disso, eu acredito, e eu queria muito que isso modificasse, porque isso deixa de dar oportunidade para mais pessoas que querem entrar dentro da Polícia Penal, e a gente sabe que a Polícia Penal é uma das polícias que melhor ganha dentro do nosso estado do Ceará. Polícia Penal, Civil e Militar. Na nossa ordem aqui, cronológica, né, de valores, a melhor polícia a polícia que é bem mais paga dentro do nosso estado é a Polícia Penal. E a gente sabe que tem muitas pessoas acima de 35 anos querendo fazer esse concurso, tá certo? E né, eu pensaria em deixar ali mais do que 35 anos. Eu poderia deixar pelo menos até 40 anos, certo? Eu acho que era mais do que suficiente, tá? Mas, até o momento, tá 35 anos no final, beleza? Showzinho, então? O que é que nós vamos fazer agora? Bom, nós vamos ver as questões que caíram na última prova e em cima dela nós vamos analisar essas questões, tá certo? Nós vamos fazer essas questões, tá? Você que está aqui no meu Instagram, pessoal, corre lá, tá ali acima o YouTube da Academia dos Concurseiros, corre lá, tá certo?
que nós estamos fazendo ao vivo a transmissão por lá e também estamos corrigindo a prova. Por lá você consegue ver o que eu estou mostrando aqui na tela para a galera, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos mostrar o que está se passando neste exato momento, né, pessoal? O que está se passando neste exato momento? Aqui é bom demais a gente ver as questões. Então, você que está aqui no meu Instagram, corre no YouTube da Academia dos Concurseiros. Por lá, eu estou mostrando todo o material, estou mostrando, enfim, as questões. Vou mostrar algumas dicas, dar algumas dicas para vocês. Mas vamos lá. Vamos para cima desse negócio, cara. Olha só, a questão 13 diz o seguinte. Utilizando o editor de texto LibreOffice Writer, olha aí, questão 13, tá? Deixa eu colocar aqui no marcador, beleza? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Foi. Questão 13 diz o seguinte. Utilizando o editor de texto LibreOffice Writer, aí ele fala versão 5 em padrão em português e sistema operacional Windows 7, que tanto faz, tá? Como é possível dar a orientação de página para o modelo paisagem. Nas alternativas, o símbolo da setinha é utilizado para indicar uma sequência de ações. Então, ele me disse ali as sequências de ações. Eu não sei se vocês já viram ou não viram, tá? Existe aí o programa do LibreOffice Writer. Eu estou abrindo na tela agora para vocês, que vocês vejam esse programinha aí do LibreOffice Writer. Esse aqui, pessoal, é o programa do LibreOffice Writer, como vocês podem ver. É bastante parecido com o Word, né? Mas não é parecido assim, lembra, né? Lembra o Word de 2003 para baixo, certo? Mas aqui há muitas versões, né? Aqui há muitas versões. Vamos lá, vamos com calma, vamos entender com calma. Ele está pedindo lá na questão o quê? Ele quer mudar o que nós dizemos, né? O que nós chamamos aqui de orientação da página. O que é a orientação da página em primeiro lugar, pessoal? Vamos lá. Orientação da página é você saber que existe ali dois posicionamentos, formatos onde a página fica, tá certo? Existe ali no formato de orientação retrato, que é em pé, e existe o formato de orientação paisagem, que é deitado. Então, por exemplo, ó, só para que você possa entender o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Existe ele em formato retrato e existe ele em formato paisagem, tá certo? Então, isso é orientação. O retrato é em pé, beleza? E paisagem é deitado, ok? Paisagem é deitado. Fechou, pessoal? Então, há esses dois formatos. A questão quer saber o menu fica aqui na parte de cima, certo? Em qual desses menus eu consigo modificar essa orientação, que no momento aqui que eu estou mostrando, tá? Ela está sendo mostrado em formato de quê? De retrato ou de paisagem? Está sendo mostrado em formato de retrato, certo? Então é o seguinte, pessoal, para mim fazer isso, eu tenho que ir aqui no menu formatar, e aí eu vou ter aqui a opção, tá? Deixa eu tirar aqui essa marcação que eu fiz. Pronto. Eu vou aqui em formatar e eu vou ter aqui o que nós chamamos de estilo da página. Sendo que eu quero que você entenda que a minha versão, tá? Quando eu venho aqui em ajuda, certo? E clico aqui na opção sobre o LibreOffice, a minha versão, ela é a versão 7.1.4.2. Essa é a minha versão. Lembre bem que a questão está perguntando na versão 5. Lá na versão 5 nós vamos ter uma pequena diferença. Porque lá é só o nome página e aqui é estilo da página. Então, formatar, estilo da página, certo? Abrindo isso, ele vai abrir na página aqui, ó, na guia, né? Na guia página. Tem vários, organizador, página, área, transparência. E aí, aqui em página, eu vou ter o nome orientação. Pode ser tanto no formato retrato, olha só como está em pé, como no formato paisagem, olha só como a folha deitou. Ó. Então, retrato em pé, paisagem deitado, certo? Então, basicamente, ele quer saber o quê? O que é que o examinador queria entender? Se você sabe modificar o estilo da folha, o formato da folha. É isso que a banca está te cobrando aqui. Se você sabe o caminho para abrir aquela folha, certo? Nós já vimos ali, pessoal, que não é, tá? Nós já vimos ali que não é o menu editar, certo?
nós já vimos que não é um menu arquivo e já vimos também que não é menu ferramentas. Sobrou apenas quem? Sobrou apenas a letra C. Menu formatar, depois página, depois na guia página, depois a orientação, mudar para paisagem. Então, essa sequência de ações, nós mudaríamos, certo? Nós mudaríamos a a orientação da minha folha de retrato, que é em pé, para a paisagem, que é deitado. Beleza? Tranquilinho demais, cara? Muito massa, tá certo? Então, gente, se você é de Sobral ou de região e quer se preparar para esse concurso da Polícia Penal do Ceará, a Academia dos Concurseiros está começando, iniciando uma turma, tá? Uma turma com os principais tópicos do que poderá cair aí no próximo edital e na sua próxima prova. Então, se você é de Sobral e região, aproveite essa turma, vai dar início agora terça-feira, tá, pessoal? Então, basta você apontar aí para o QR Code ao lado, tá certo? Ou aqui, né, algum dos contatos das nossas redes sociais e o nosso WhatsApp. Você pode estar entrando em contato aí e fazendo a sua inscrição, tá certo? Te garanto que as mensalidades aqui são top, tá? Não são caras e tem um professor para cada disciplina. Não é um professor abarcando tudo, não, tá? É um professor para cada disciplina, tá certo, pessoal? Então, nós somos aí, a Academia dos Concurseiros é o primeiro curso na cidade de Sobral da Polícia Penal, que tem um professor para cada disciplina. Geralmente, né, os cursos aqui em Sobral é um professor que tem todas as disciplinas, não. O nosso diferencial é esse. Sem falar também que dentro das salas, sala climatizada, salas com cadeira confortável, material impresso e tudo mais. Isso faz parte já da Academia dos Concurseiros, que tem uma metodologia que aprova mais rápido em concurso. Se você quiser conhecer, fazer parte aí dessas nossas aulas, basta apontar aí o celular para o nosso QR Code ou entrar em contato com o nosso WhatsApp aqui abaixo. Fechou? Vamos continuar, cara. Vamos continuar, que aqui a gente não para, velho. A gente não para, tá? Bora lá. Questão de número 14, tá? Questão de número 14, grandona, os caras já ficam com medo, né? Vê uma questão desse tamanho, já fica se tremendo na base. Os mimizentos ficam tudo doido por ver a questão dessa. Mas bora lá. Utilizando o navegador de internet Google Chrome, como é possível alterar o quê? O mecanismo de pesquisa padrão. Então, cara, ele quer mudar o mecanismo de pesquisa padrão. Quem é o padrão do Google, cara? Quem é o padrão do Google, tá? Quem é o padrão do Google Chrome? É, cara, o nome já está dizendo, é o buscador de pesquisa Google, certo? Ele é o padrão, ele é o mecanismo de pesquisa padrão. Tá, professor, mas e se eu quiser mudar? Tem condição? O próprio navegador Chrome, ele me dá essa condição? E a verdade, sim, ele lhe dá, sim, essa condição. E eu vou provar para vocês isso agorinha mesmo, tá? Agora, professor, agora, certo? Deixa eu abrir aqui o nosso material, certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho o meu navegador do Google, tá? E aí, quando eu clico aqui dentro desses pontinhos, certo? Eu vou vir aqui no nome configurações. Quando eu venho em configurações, aqui do lado esquerdo, tá, pessoal? Aqui do lado esquerdo, vamos ter o quê? Mecanismo de pesquisa, certo? Então, vamos só entender como é que é a funcionalidade. Primeiro, eu clico aqui no personalizar e controlar Google Chrome, que são esses pontinhos que ficam aqui. Depois, eu clico ali em configurações. Abrindo configurações, ele vem para cá, tá certo? Para essa área. Do lado esquerdo, nós vamos ter aqui mecanismo de pesquisa. Ao clicar em mecanismo de pesquisa, ele vai abrir essa outra janela, tá? Essa outra janela. Então, mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço, ou seja, o padrão é o Google. Mas existem outros mecanismos de pesquisa. Ou seja, ao clicar lá, eu posso mudar para o Bing, eu posso mudar para o Yahoo Brasil, eu posso mudar para o DuckDuckGo, eu posso mudar para o Yandex, que são outros tipos de buscadores de pesquisa que existem na internet. Beleza? Então, cara, basicamente o que a questão está querendo saber é isso daí. Ele quer saber como é possível alterar o mecanismo de pesquisa padrão lá no Google, certo? Lembrando que no Google, o Google é o padrão. Mas dá para mudar? Sim, dá para mudar. Esse é o diferencial, certo? Do Google Chrome. Dá para mudar? Sim, dá para mudar, certo? É isso que eu quero que você entenda. Aí ele diz lá, na letra A,
abra o Google Chrome, no canto superior direito, abra o menu e selecione a opção Configurações. Em Mecanismo de Pesquisa, ao lado de o mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço, clique na seta para baixo, selecione o novo mecanismo de pesquisa padrão. B. Abra o Google Chrome, dentro da barra de pesquisa, abra o menu que fica à esquerda e selecione a opção Mecanismo de Pesquisa. Clique na seta para baixo, selecione o novo mecanismo de pesquisa padrão. C. Abra o Google Chrome, no canto superior direito, abra o menu e selecione a opção Buscar. E informe o mecanismo de pesquisa desejado. Selecione o novo mecanismo e tal. Beleza. D. Abra o Google Chrome dentro da barra de pesquisa. Então, olha só, galera. Abra o Google Chrome dentro da barra de pesquisa. Não. Essa letra B e a letra D, que fala dentro da barra de pesquisa, ele já mata aqui todo o nosso processo, tá? O que é a barra de pesquisa? Só para que a gente entenda isso daí perfeitamente, tá? A barra de pesquisa para ele é essa área aqui onde você digita o endereço, tá? Essa área aqui, ele diz que é a nossa barra de pesquisa, certo? É isso que ele está falando, tá? Mas não é isso que a gente quer, certo? Não é isso. A outra lá fala, ó, abre o Google Chrome, no canto superior direito, abra o menu e selecione a opção Buscar. Não. Quando eu venho aqui, eu tenho que selecionar a opção Configurações, depois Mecanismo de Pesquisa, depois Mecanismo de Pesquisa usado na barra de endereço. É o que fala aqui, cara, é o que fala aqui na alternativa letra A de aprovação, certo? Ou seja, o que ele está falando aqui é justamente qual é o caminho que você utiliza para modificar ou alterar o mecanismo de pesquisa padrão. E para isso eu tenho que ir no menu que fica no canto superior direito, depois em configurações, depois nós vamos em mecanismo de pesquisa e depois mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço, que é justamente esse processo que nós temos aqui. E aí escolhe qual é o outro que eu quero, o outro mecanismo de pesquisa. Por isso a alternativa da nossa questão é a alternativa letra A, tá certo? Eu quero deixar bem claro, pessoal, que isso aqui já é a prova passada, tá? A prova passada foi nesse nível aí, que é um nível que eu considero muito bom, tá? Muito bom. Eu quero deixar bem claro que apesar da Polícia Penal ser de nível médio, tá? Para que você entre, apesar de ela ser de nível médio, a prova não é nível médio. Isso é fato, todo mundo já sabe. O estilo de prova é para nível superior, não é para nível médio, tá? Então, se você tem, nível médio é mais fácil, vou fazer só as questões de nível médio. Faça de nível médio e faça de nível superior, porque a qualidade das questões e a dificuldade é de cargo de nível superior, apesar de que Polícia Penal é nível médio, beleza? Então, tranquilidade, vamos continuar aqui a nossa questão. Vamos falar agora da nossa questão de número 15, tá certo? Número 15, cadê, cara? Bora, rapaz. Número 15 aí, a nossa questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta que não, presta atenção aí, ó, não disponível por padrão no sistema operacional Windows 7, tá? Então ele está falando do Windows 7, mas no Windows 10 não vai também ter tanta diferença. Orival, por quê? Vocês vão entender, tá? O desfragmentador de disco, o Windows 7 tem? Tem. O compactador e descompactador de arquivos .rar. Aí é que está o erro, cara. Tá tudo certo. Porque o Windows tem compactador, mas ele tem compactador e descompactador de zip. Beleza? Não de .rar. Ele tem de zip. Compactador e descompactador, ele tem de zip. Tá certo? Inclusive, quando você pega lá um documento, vários arquivos, e você vai juntar e clicar com o botão direito e enviar para pasta compactada, existe ali somente na extensão zip. Ou seja, não existe na extensão .rar, só existe na extensão .zip. Ele quer saber, aqui não está disponível por padrão, e aqui não está disponível por padrão. É a letra B de bênçãos, tá certo? Agendador de tarefas tem, editor de caracteres particulares também tem, tá, pessoal? Isso é feito onde, cara? Isso é mostrado dentro dos acessórios. Quando ele fala, pessoal,
Isso aí ele quer saber dos acessórios que são existentes aí no sistema operacional, beleza? Tranquilidade? Então, é isso que ele está te perguntando aqui em nossa questão, fechou? Tranquilidade, professor. Massa demais. Então, questão número 15, resolvida com sucesso. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 16, beleza? Bora lá. Utilizando o editor de planilhas eletrônica LibreOffice Calc, perceba, no edital ele me pediu Excel e Calc. O Word e Write. Ele só me cobrou o Writer e Calc. Ele não me cobrou o Word, ele não cobrou o Excel. E provavelmente é uma tendência para as próximas provas. Eu quero que você estude mais o Writer, estude mais o Calc, nas versões 7, que são as versões que vêm sendo cobrado atualmente. Perceba aqui na questão, ele me cobra aqui a versão 5, certo? A versão 5. E detalhe, tá, pessoal? Lembrando que para você baixar o LibreOffice, ele é gratuito. Além de ser um software livre, ele tem uma licença gratuita. Então, basta você digitar no Google LibreOffice. E aí você vai entrar no site LibreOffice, Português Brasil, diga-se de passagem, que existe em várias línguas, então você tem que botar LibreOffice Português Brasil no Google. E aí o primeiro site vai aparecer, você já baixa aquela versão que está lá, que é a versão, não é a versão de teste, tá? É a versão consolidada. Então, baixa essa versão para estar estudando em cima do LibreOffice. Beleza. O que ele quer saber? A cidade alternativa que apresenta a fórmula, isso é o que cai mais nas provas de concurso, que realiza a seguinte operação. Formata o número com o número fixo de casas decimais depois da vírgula e do separador de milhar. Cara, essa questão foi o maior bafafá. Eu vi professor de curso grande, aí, cursão, errando. Eu vi o outro professor dizendo que era isso, que era aquilo. Eu vi o aluno dizendo que era isso, que era aquilo. Cara, foi um bafafá danado essa questão. Foi, vai lá, vai cá, vai anular, não vai anular, vai anular, não vai anular. Meu irmão, foi uma onda essa questão, tá? Eu já ministrava algo, como eu falei para vocês, já tenho 12 anos, né? Nesse âmbito de concurso e tudo mais. Então, os caras estavam loucos nesse dia. Eu vi professor errando, marcando como truncar, marcando como o outro aí, enfim. A maioria dos professores estava marcando truncar, certo? Vou mostrar ali na tela, truncar, certo? Que era a nossa, que a galera estava achando. Tinha outros professores que foram um pouco mais perto, né? Foram verificar e analisar que é isso aqui que está dizendo, está sendo dito aqui. É o que apareceu na prova. Beleza. O que nós vamos fazer? Deixa eu fechar aqui o LibreOffice Write. Vou abrir o LibreOffice Calc, certo? Vou abrir o LibreOffice Calc e vou mostrar a diferença para vocês do truncar para o def num dex, que é definir número decimal, certo? Então, vou botar aqui 1000, né? 1032 e 43. Vou pegar o mesmo número, vou colocar aqui, certo? E aí, o que acontece aqui, tá, cara? E aí, bora, Martins, tudo bem? Tamo junto! Então, galera, o que acontece? Eu vou colocar aqui o truncar, certo? O que o truncar faz? Deixa eu só apagar aqui que o truncar diz assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui que eu quero que você veja. Truncar descarta as casas decimais de um número, tá certo? Descarta as casas decimais de um número. Truncar faz isso. Descarta as casas decimais de um número, tá? Vamos lá. Se ele descarta as casas decimais, eu vou dizer esse número. E aí perceba que ele tem dizendo, ó, número e contagem. Quantas casas decimais eu quero que ele fique após a vírgula? Quantas casas não devem ser descartadas? Então, a contagem é justamente isso, dizer quantas casas que eu quero, né, na verdade, que não devem ser descartadas. Então, eu vou deixar um, tá? Vou deixar um, só para que você entenda. Ok. O que acontece? O número 1032,43 ficou 1032,4. Ou seja, casa pelo menos ali vai aparecer. Tá certo? Se tivesse 4, 3, 3, 3, 3, 3, ele ia aparecer só 4. Ele não arredonda, preste bem atenção. Ele não arredonda. Ele trunca aquele valor. Não é arredondar, é diferente de arredondar. Existe a função fórmula arredondar e existe a função fórmula truncar, certo? Agora, o que é def num deck, tá? O que é def num deck? Presta atenção, def num deck. Olha o que é que diz def num deck.
Formata o número com o número fixo de casas decimais depois da vírgula e do separador de milhar. Formata o número com o número fixo de casas decimais depois da vírgula e do Cara, o que é que a questão está me pedindo lá? Olha lá. Formata o número com o número fixo de casas decimais depois da vírgula e do separador de milhar. Beleza. Quantos professores falaram dessa fórmula? Ninguém. Por quê? Isso aqui é uma questão que caiu uma vez só na vida. Provavelmente não vai cair nunca mais. Mas como caiu, nós vamos ter que estudar sobre ela. Como ela funciona? Bom, para mim dizer para ela, eu tenho que dizer isso daqui, ó. Definir o número, né, de casas, que é o número que eu estou querendo pegar. Depois ele me diz lá, ó, definir o número, depois decimais, e se eu quero nenhum separador de milhar, o número a ser formatado, ponto e vírgula. Aí ele diz casas decimais, eu vou deixar uma, certo? E vou apertar a tecla Enter. O que é que ele faz? Ele divide nesse formato. Ó. Aqui não tinha ponto, perceba que ele separou milhar, centena, dezena, ele fez essa separação. Então, definir um DEC, ou definir número decimal, ele serve para separar milhar, dezena, centena e por aí vai, tá? Esse é o trabalho do formatar o número com o número fixo de casas decimais depois da vírgula separador de milhar. E que questão, né? Sacana essa daí. Sim, é questão sacana, que inclusive derrubou muitos concurseiros, mas a nossa alternativa é a letra D, de Deus. Def num DEC. É a diferença do truncar por definir número decimal. Há uma grande diferença entre eles. Quantos professores falaram sobre essa função? Nenhum, tá? Não costuma cair isso na prova. Bora para cima, tá? Vamos ser oficial penal, com certeza. E aí, uma questão sobre identificação e manipulação de arquivos, que é você entender, cara. Inclusive, cara, é inaceitável um concurseiro errar questão desse naipe aqui. Isso aqui é aquela questão que o cara tem que acertar, porque se você não acertar, o seu concorrente vai acertar. O seu concorrente vai acertar. Essa questão de extensões de arquivos são questões decorativas. São consideradas fáceis, tá? Então é o que usa no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta, olha aí, ó, apenas extensões de arquivos de vídeo. Então ele quer extensões de arquivos de vídeo. Apenas, tá? Beleza, então vamos lá. Qual dessas extensões aí não fazem parte de ser vídeo? AVI é uma extensão de vídeo? AVI? Sim. WMV é uma extensão de vídeo? Sim. JPG4? Não. JPG4 não é extensão de vídeo. VOB é uma extensão de vídeo? Sim. MP4 é uma extensão de vídeo? Sim. Agora repare nessa daqui, ó. Xvid, ou Xvid, né? Famoso. Os caras vão olhar aí. Muita gente marcou e disse assim, professor, eu não marquei AB, que eu tinha certeza que não era, porque botou foi putaria na prova, professor. Xvid? Que arrumação é essa, professor? O cara botou foi na prova. Eu marquei na hora errado. Tá certo. Beleza, você marcou errado, bem, marque certo. Mas existe, pessoal. Existe a extensão Xvid, tá? Existe essa extensão Xvid. Não existe de vídeo, é PPTX e Wave. O Wave é de áudio, tá? Então, cara, são extensões que existem. MP4 e Xvid é uma extensão de vídeo, tá certo? Já a letra C, MP4 é uma extensão de vídeo, AVI é uma extensão de vídeo, WMV é uma extensão de vídeo, e MOV é uma extensão de vídeo, ou seja, a alternativa letra C de Cristo, certo? Letra D, MOV é uma extensão de vídeo. Esse VIG não é extensão de vídeo, nem coisa alguma. RMVB é uma extensão de vídeo e MKV também é uma extensão de vídeo, tá certo? Cara, você tá aqui comigo, faz o seguinte, ó. Você vai pegar o seguinte, já anotar as principais aí. Vamos para começar com a de áudio. Extensão MP3, extensão WMA, extensão Wave, certo? Essas são extensões que são extensões de áudio, beleza? Já as extensões de vídeo, extensão MP4, extensão AVI, extensão MPG, extensão WMV, extensão FLV, certo?
Todas essas são extensões aí de quê? De vídeo, certo? Já na outra, extensão de imagem, JPG, GIF, PNG, BMP, que é bitmap, certo? Todas essas são extensões de imagens. Estou colocando aqui as principais. Aí naqueles programas como é que é o nome, rapaz? Agora deu branco. De compactadores e descompactadores. Boa, Lorival. Nós temos o ponto RAR, nós temos o ponto ZIP, nós temos o ponto 7ZP. Todas essas são extensões de programas de compactadores e descompactadores. Agora, tem também as extensões de arquivo de documento portátil. PDF, XPS, certo? E existe também aí as extensões, tá? Existe aí também as extensões, certo? Que são de arquivos maliciosos. Por exemplo, .exe, .bat, .wesley safadão, porque é o WS, né? .com, cara, é também uma extensão, tá? .com também é uma extensão de executáveis, tá certo? Então, meu irmão, dá pra gente ter uma noção ou não dá, cara? Dá sim pra gente ter uma noção desse negócio muito bacana, tá, pessoal? Muito massa. São as extensões que mais caem aí dentro das provas de concurso, são essas. Eu tô trazendo esse ouro para vocês, tá? 17ª questão, então, resolvida com sucesso. Vamos para a próxima. 18ª. Preencha a lacuna e assinale, olha aí, a 18ª ela veio assim já separadinho, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal. Pronto. 18ª. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Tararã, se usado de forma maliciosa e instalado, pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos, sem que o navegador emita alerta. Então vamos lá, cara. Deixa eu dar aqui um bizu para vocês, muito bom. Esse bizu é perfeito, tá certo? Que bizu é esse? Olha só. De forma maliciosa, beleza? Permite estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos. Deixa eu falar aqui um negócio para vocês, tá? Deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Quando você vem aqui no Google, certo? Você vai digitar cartilha.cert.br. Você vai digitar isso daí, beleza? Vambora, Brena! Vambora, Ney! Tamo junto! E aí, ao entrar em cartilha.cert.br, você vai clicar aqui em cartilha de segurança para a internet. Ao clicar aí em cartilha de segurança para a internet, você vai descer, certo? E aí vai ter uma opção aqui chamada de livro. Você vai clicar em PDF. Ao clicar em PDF, pessoal, vai abrir aí a cartilha de segurança para a internet. Para que serve essa cartilha de segurança para a internet? Essa cartilha de segurança para a internet é da onde as bancas tiram, tá? É da onde as bancas tiram as questões, certo? E aí, na hora que ele falou fraudulentos, né? Conexões cifradas. Olha aí, ó. Então, isso é porque existe o tal do certificado autoassinado. O que é um certificado autoassinado? O que é isso, professor? O que é esse tal de certificado autoassinado? O certificado autoassinado é aquele no qual o dono e o emissor são a mesma entidade. Costuma ser usado de duas formas, tá? Forma maliciosa. Forma maliciosa. Um atacante pode criar um certificado autoassinado e utilizar, por exemplo, mensagem de phishing para induzi-lo usuários a instalá-lo. A partir do momento que o certificado for instalado no navegador, passa a ser possível estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos, sem que o navegador emita alertas quanto à confiabilidade do certificado. O que a questão está me mostrando? Ó? De forma maliciosa, pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos, sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. Falando de quê? Ele está falando o que está na letra B, de certificado autoassinado. Cara, é o que ele está me falando aqui. Ó, maliciosa, certificado autoassinado.
é da onde, galera, geralmente as bancas retiram as questões, beleza? Pronto, essa foi a nossa última questão aqui sobre esse assunto, né, de informática aqui no último concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Eu espero bastante que vocês tenham curtido, espero bastante que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Caso você seja de Sobral ou região, nós estaremos montando aqui uma turma, que vai iniciar agora terça-feira, uma turma preparatória para a Polícia Penal presencial, tá certo? Cada professor com sua disciplina, e isso te ajuda bastante, porque são professores especialistas, tá certo? Professores especialistas. Por isso que isso é bacana demais, tá? Então, eu te espero aqui na Academia dos Concurseiros. Na terça-feira, inclusive, a abertura será comigo, professor Lorival, e eu quero a tua presença lá para que a gente possa trabalhar cada assunto, né, que vai ser trabalhado dentro do nosso curso, tá certo? Então é isso, pessoal. Desejo a vocês aí um excelente domingo, resto de domingo, tá? Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!